Há uns 2 ou 3 meses eu estava conversando com uma amiga que estava tentando incentivar os jovens da sua igreja a estudarem mais a palavra de Deus. Ela estava incomodada com a situação do grupo de louvor da igreja dela. E uma das frases que ela relatou vindo dos jovens da equipe é que a função deles era de adorador, não de teologia. Que essa coisa de teologia era mais para quem se envolve com ensino, com pregação, mas que a função dele era de adorar, né? Como se teologia fosse alguma outra coisa. Ao ouvir isso, o que me vem à mente são duas coisas. Esse jovem, por melhor que sejam as intenções dele, eu acho que ele não entendeu exatamente o que é nem teologia, nem adoração. Então, o que é teologia? Ele pode estar respondendo a um extremo de pessoas que se dedicam somente aos livros, mas não vivem uma experiência, não mostram talvez uma vivacidade, por assim dizer, né? Então, eu acho que essa frase não faz o mínimo sentido, porque não existe adoração verdadeira sem teologia. Não existe um sem o outro. São duas partes, digamos, dois lados de uma mesma folha de papel. Como é que você consegue tirar uma da outra? Não tem. Uma faz parte, elas fazem parte de um todo, né? Mas, primeiro, o que é teologia e o que é, então, adoração? Teologia, na sua maneira mais simples, simplesmente digamos, uma organização de pensamento a respeito de Deus, né? É o estudo ou pensamento a respeito de Deus. Quando você faz uma pergunta a alguém, quem é Deus? Essa pessoa já está fazendo teologia para responder, porque ela começa a pensar, quem é Deus? O que ele fez? Quem é que ele é? O que ele faz? Essa sistematização, essa organização de pensamento já é um exercício teológico. Então, antes mesmo, assim, essa coisa de que teologia é só para alguns, para outros, todo cristão, e eu diria até não cristãos, tem uma ideia a respeito de Deus. Essa ideia veio de algum lugar, essa ideia foi organizada, foi pensada, e a partir daí a teologia já foi praticada, né? A adoração, por sua vez, é o reconhecimento, a contemplação, um envolvimento emocional com alguma coisa. Quando nós adoramos um quadro, por assim dizer, a gente olha para o quadro, a gente vê, a gente tem uma visão daquele artista e nós adoramos, nós reconhecemos o mérito, o talento. Então, quando a gente leva isso para a adoração, no louvor da igreja, quem é o objeto da oração, da adoração? Quem que é o foco da adoração? É Deus. Mas que Deus? A partir do momento que você responde a pergunta que Deus, você já está fazendo teologia. E não um Deus qualquer. O nosso Deus, o Deus do cristianismo, escolheu se revelar de uma maneira muito específica, que foi através da sua palavra, por meio da sua palavra escrita, sua palavra revelada. O que leva a outra pergunta, será que é possível conhecer a Deus sem ler a sua palavra? Será que a palavra não faz parte do conhecimento de Deus? Se Deus escolheu se revelar de uma maneira específica, de uma maneira escrita, e nós fazemos pouco da palavra dessa maneira escrita, então nós fazemos pouco de Deus. E infelizmente muitos na adoração, talvez até sem querer, como esse jovem, podem afirmar, eu não quero essa coisa de estudo frio, e eu quero adorar. Só que adoração é contemplação, é reconhecimento de um objeto, mas se você não tem uma ideia clara do que seja esse objeto, como é que você sabe o que você está adorando? Como é que você está contemplando de verdade? É como se você dissesse, eu quero me casar com alguém, eu quero adorar essa pessoa, quero reconhecer, quero ter todos os prazeres, mas eu não quero ter tempo com essa pessoa, eu não quero conhecer mais a respeito dessa pessoa. Não faz sentido, porque se você adora, você deseja, você tem um anseio pelo objeto da sua adoração, você quer passar tempo com aquela pessoa, quer conhecer mais. Então a pessoa que diz que o negócio dela é adoração e não teologia,
é adoração de alguma outra coisa, mas não de Deus. Porque Deus escolheu se revelar por meio da palavra, e então a pessoa que de fato adora, quer passar tempo com este Deus, vai querer passar tempo com a sua palavra, com a maneira, o jeito que ele escolheu se apresentar a nós. Então, pensando de novo nesse incentivo da minha amiga de falar com os jovens, no caso, os jovens da equipe de louvor, de música da igreja, o adorador, o músico, o ministro de louvor, o cantor, seja qual for a atuação específica, o adorador que rejeita a teologia não entendeu o que é adoração. Ele não quer entender melhor e passar tempo, né, com aqueles que entendem melhor, porque quando a gente vai para a palavra para ler, queremos conhecer mais a respeito de Deus. Quando nós lemos livros de teólogos, de pensadores, estamos gastando tempo com pessoas que compartilham do mesmo objeto da nossa adoração. E é muito perigoso quando rejeitamos a maneira pela qual Deus se revelou em nome de uma suposta adoração verdadeira, né? Lembra que lá no episódio de Jesus com a mulher samaritana, em João 4, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdade importa. E qual é a verdade que importa? A verdade que importa é aquela revelada nas Escrituras, aquela que nós descobrimos e aprendemos mais por meio da teologia. Então, se você de fato se considera um adorador, eu incentivo você, de maneira formal ou informal, de passar mais tempo com as Escrituras, passar mais tempo com livros que falem a respeito não só de música e de arte, mas de teologia. Quem é Deus? Procure teologias sistemáticas, procure um seminário para estudar, se submeta à disciplina de conhecer profundamente, de estudar sistematicamente as Escrituras, porque aí sim isso fará de você um verdadeiro adorador, porque o seu conhecimento crescerá conforme o tempo que você passa com as Escrituras, com as coisas de Deus, com a pessoa de Deus, com Deus que se revela por meio das Escrituras. E se isso esfria a adoração, então ou a adoração estava errada ou a teologia está sendo estudada de maneira errada. Mas o verdadeiro adorador que gasta tempo com a teologia, esse sim, sua adoração só vai crescer. É quando você pensa num prato de comida, aí você passa a ver um vídeo daquele prato de comida, você vê o preparo e aquele vídeo, aquela imagem, você fica com fome, né? Quanto mais tempo nós passamos com Deus por meio da sua palavra revelada, por meio da teologia, né? Dessa organização de pensamentos a respeito de Deus, mais a nossa adoração deve crescer. Então, de fato, os verdadeiros adoradores, aqueles que Deus busca, são os que o adoram intensamente, mas que querem conhecer mais a respeito dele. Então, se você é um verdadeiro adorador, busque estudar mais, busque um seminário, busque se dedicar à teologia.